Sesc Mediações, o podcast sobre arte, educação e mediação cultural do Sesc. Essa é uma realização do projeto Sesc Mediações Arte e Educação, que promove ações de mediação com diversos públicos nas programações de cultura realizadas pelo Sesc em todo o Brasil. A vida acontece com arte, cultura e educação. A vida acontece com o Sesc. Olá, gente! Eu sou Letícia Mendes, integrante do projeto Lab Mais de Pernambuco e estou falando de Petrolina, interior do estado. É um prazer estar compondo esse podcast da rede Sesc de Arte e Educação. Mas antes de começar a conversa, deixa eu me autodescrever. Sou uma mulher de 22 anos, parda, de pele clara, com 1,57 de altura, olhos cor de mel e cabelo cacheado castanho. E comigo, neste episódio, teremos a participação de Felipe Oliveira e Bruno Galvão. Felipe e Bruno, sejam bem-vindos. Bom dia, a todos e todas. Eu me chamo Felipe Oliveira, sou morador aqui de São Lourenço da Mata, desenvolvo um trabalho no Quintal Capibaribe, também fica aqui na cidade de São Lourenço da Mata. Sou um homem negro de 1,80 m, olhos escuros, estou usando uma camisa azul com vermelho. Bom dia, gente. Meu nome é Bruno Galvão, tenho 28 anos, 1,92 m, sou branco, de cabelo cacheado, estou falando de Recife e faço parte de um grupo chamado Massa P, uma ONG, no caso, que trabalhou com o Sesc nesse processo de mapeamento das manifestações culturais de São Lourenço da Mata. Bruno e Felipe participaram de um mapeamento das iniciativas culturais do município de São Lourenço da Mata. A gente hoje vai falar disso e do resultado de toda essa pesquisa, que foi uma cartilha cartográfica. Mas antes eu preciso perguntar, tirem essa dúvida da universitária, onde é que fica São Lourenço da Mata? São Lourenço da Mata, fica na região metropolitana do Recife, mais precisamente para a Zona Oeste, fica próximo da Zona da Mata, entre a capital, e a Zona da Mata. Ela acho que é a penúltima cidade da região metropolitana. Certo, agora que eu já sei onde fica São Lourenço da Mata, eu quero saber o que é que tem de cultura por lá. Então me diz como foi que vocês fizeram esse mapeamento. Vocês já sabiam desses grupos de artistas, dessas ações culturais, ou não sabiam e foram batendo de porta em porta? Como é que foi que isso aconteceu? Bom, eu sou morador, de São Lourenço da Mata, então eu também sou artista, então a gente já tem uma familiaridade, com os grupos e manifestações aqui na cidade, São Lourenço da Mata, ela é conhecida como a cidade dos ursos, Aqui a gente tem uma manifestação em torno dos ursos, dos bois também muito forte, Então, assim, pra gente foi um pouco tranquilo, assim, no sentido de conhecer um pouco dessas manifestações e ao mesmo tempo não, A gente acabou também descobrindo muita coisa, a partir desse processo de mapeamento muito rico, A gente acabou descobrindo, eu particularmente assim, descobri coisas que eu não tinha nem lembranças mais, Então, esse processo de mediações foi muito importante, assim, pra gente descobrir um pouco mais da nossa cidade e dos elementos culturais que nela se encontram, Acho que foi isso. O Bruno, quiser completar mais. Eu não sou morador de São Lourenço, Eu vim de Recife e já conhecia algumas manifestações, Por exemplo, o Urso e tal, que tem, de certa forma, representações em todas as cidades daqui, da região metropolitana, da Zona da Mata, até do interior também, Que em muitas cidades se conhece como Laúça, E chamam de outras formas também, de urso também, mas em São Lourenço tem uma característica muito peculiar e muito forte dos ursos mesmo, com bandas, com vários integrantes, com vários ursos, e que tem essa força mesmo, assim, na memória das pessoas, na história da cidade mesmo, marca a história da cidade, os ursos. Bruno, conta pra gente como é essa relação dos grupos com a cidade e os cidadãos, já que eles foram os principais focos do mapeamento. Falando um pouquinho mais sobre a metodologia, assim como um todo, a gente se baseou numa metodologia chamada de inventário participativo, que é do IPHAN, e ela traz algumas categorias de bens culturais, como os lugares, as manifestações, os saberes fazer. E nesse caso do mapeamento de São Lourenço, foi focado mais nas manifestações culturais e nos artistas,
E dentro dessa metodologia, uma das coisas principais assim que a gente tenta seguir é a participação das pessoas dentro desse processo, assim, as pessoas que mais vivenciam aquele lugar, né, que são os moradores, que são as pessoas que trabalham lá, as pessoas que vivem também da cultura. Então, foi fundamental, assim, dentro desse processo de pesquisa, né, com entrevistas, com aplicação de questionários, que essas pessoas mesmo que vivem no dia a dia esse território, né, e que vivem a cultura, que fazem a cultura acontecer na vida cotidiana, fossem elas que participassem, assim, né? Então, essas manifestações, elas estão vivas, assim, ainda na memória das pessoas, no dia a dia do território, assim, apesar de toda falta de reconhecimento que existe, assim, por parte do poder público, principalmente, e da sociedade, de certa forma, mas ainda assim tem muita força e vida dentro desse lugar a partir justamente dessas manifestações que ainda sobrevivem e resistem, apesar de todos os riscos e ameaças sobre a sua existência, assim, né? É uma coisa muito forte porque está ligada à identidade, está ligada à memória. Então, não é uma coisa, não é qualquer coisa que vai fazer deixar de existir, assim, né? Porque tem força e tem vida dentro daquilo. E é muito interessante, assim, pensar na ideia e fazer um mapeamento, né? E colocar isso no papel, documentar, porque ao decorrer dos anos muitas coisas vão se perdendo, principalmente pensando na cultura e tradição, porque as pessoas mais velhas que sabem mais coisa da cultura popular, da cultura local, elas vão morrendo e às vezes a tradição vai se perdendo com as novas gerações. Então a ideia do mapeamento, ela é muito interessante porque ela preserva a memória, né? Preserva uma memória e deixa ela infinita, ou assim, há um prazo de duração muito maior do que teria se não tivesse tido essa documentação, esse mapeamento. E Felipe, conta pra gente, assim, você como morador, como você vê essa relação dos grupos culturais com o município? Existe o investimento do poder público, não existe? As pessoas valorizam, não valorizam? Como é que acontece? Então, esse daí eu acho que foi o ponto mais comum, assim, entre todos os grupos, assim, que a gente conseguiu entrevistar, né? Essa questão da valorização mesmo, assim, do poder público, né? Enquanto fomentador, né? Dessa cultura local, né? É uma queixa, assim, muito comum, onde não há esse incentivo da prefeitura, dos órgãos municipais, da esfera pública mesmo, assim, na cidade, né? E aí, com isso, né, acaba que, de certa forma, a população acaba sentindo, né, e às vezes até, eu vou usar a palavra estranhar, né, mas talvez não fosse essa palavra, mas tipo, não ficam muito acostumados, né, com essas manifestações, por ela não ver essas manifestações acontecendo diariamente, enfim, com um calendário constante de festas, onde esses grupos e artistas possam se encontrar. Então acaba tendo, às vezes, um pouco de esvaziamento, né, dessas informações, das pessoas entenderem a importância desses grupos, né, dessas manifestações na cidade, sabe? Então, assim, o poder público, de certa forma, ele deixa muito a desejar enquanto incentivador dessas práticas culturais na cidade, né? Isso foi muito comum, assim, entre os artistas, entre os grupos, entre as manifestações que a gente conseguiu, assim, entrevistar, né? Essa falta de incentivo mesmo, ela acaba prejudicando um pouco, né, até a própria existência desses grupos, né? Houve uma época, né, que tinham diversos ursos, assim, haviam sambadas, encontros de ursos, né, onde os grupos se encontravam, faziam festa, visitavam outros grupos, né? E hoje em dia, assim, resistem alguns grupos, né, mas não com aquela frequência mesmo do que era no passado, né? Então, assim, esse desmonte, né, essa falta de incentivo, né, acaba também os grupos não resistindo, né, não conseguindo resistir, porque a gente sabe que fazer cultura não é fácil. É, de fato, um movimento de muita resistência, né? Um movimento onde, às vezes, a gente tira do nosso para poder colocar dentro da manifestação, né? E aí, quando não há esse incentivo do poder público, que seria o primeiro a, de fato, poder incentivar, poder criar oportunidades, espaços para que esses grupos pudessem se apresentar, né? Isso não acontece. E aí, os grupos não conseguem também ter toda essa força na comunidade, porque a comunidade também acaba não entendendo muito bem a importância daquilo, por não
por também estarem cansados, né? Tipo, eu vou para aquela manifestação, mas não tenho incentivo, né? Eu tenho que dar do meu bolso, eu já não tenho em casa, eu vou ter que dar naquela manifestação, e acaba tendo um esvaziamento, acaba perdendo força, né? Muitas das vezes. Então, assim, em termos de poder público aqui na cidade, a gente pode dizer com segurança que não é muito bem servido, digamos assim, né? Isso foi uma crítica muito comum entre os grupos, sabe? E a ausência desses incentivos financeiros acaba refletindo também nessa evasão, né, das manifestações, porque as pessoas acabam saindo por procurar uma renda fixa em outros lugares e acaba dificultando a própria manutenção da tradição e da cultura. Eu queria perguntar quantos grupos vocês conseguiram mapear, sabe? Quantos grupos culturais, artistas, fazedores de cultura vocês conseguiram mapear nessa pesquisa? Então, foram mapeados ao todo cerca de 45 entre agremiações culturais, quadrilhas juninas, artistas independentes, né, das diversas áreas, né, da música, do artesanato, grupos culturais, né, espaços culturais, enfim. Eu acho que deu para ter uma referência boa assim, de um total assim, de São Lourenço, mas acredito que ainda tenha muita gente que não está dentro do documento ainda, assim, né? Então é importante que esse documento ele seja uma coisa aberta para que quando a gente tiver mais informações, tiver mais grupos para poder colocar dentro, assim, né, ser colocado mesmo. Eu acho que é importante isso, assim, ter esse desdobramento depois desse mapeamento, né, que não acabe aqui no lançamento desse mapeamento, até porque tem muita gente ainda que precisa ser mapeada, precisa ser visibilizada também, mas também precisa ter outros desdobramentos além do mapeamento, assim, né? Eu acho que é importante falar sobre isso, né? Porque talvez esse mapeamento seja o primeiro passo, assim, né? E que o SESC está dando nessa forma de aproximação mesmo da cena cultural, dos artistas, desses grupos de São Lourenço, e que isso possa se reverberar em outros projetos, né? De educação patrimonial em escolas, ou de fortalecimento mesmo desses grupos, né? De alguma forma. Certo, tá vendo? Só são vários grupos, né, para você pensar assim na cidade, e é legal que a pesquisa fique aberta para ser preenchida, porque a cultura é viva, em movimento, então sempre vão haver novos grupos, ou podem haver também essas pessoas que ainda não conseguiram ser visibilizadas, mas que é um espaço aí possível que elas podem adentrar. Bruno, você falou sobre a metodologia, você usou essa palavra que eu tô lembrada, e metodologia é uma palavra difícil, é uma palavra acadêmica, eu só lembro dos trabalhos da faculdade. Aí, conta pra gente como a mediação cultural esteve presente nesse processo de mapeamento. Quais foram as etapas, né, desse processo? Inicialmente, a gente fez algumas reuniões assim, para alinhar essa metodologia, alinhar as formas de coleta de dados, né, que no caso foram entrevistas presenciais, né, e também aplicação de questionários. E nessas reuniões iniciais a gente delimitou algumas coisas, assim, né? A princípio a gente tentaria delimitar uma área para ser levantada, inventariada, mas no final decidiu que seria melhor, né, tentar abarcar o máximo de grupos possíveis da cidade de São Lourenço como um todo, não delimitar um território específico, nem um tipo específico de manifestação cultural, né? A gente tentou abarcar o máximo de gente mesmo para que fosse mesmo vistas, assim, né? Todo mundo está fazendo cultura, todo mundo está no seu corre, tem as suas dificuldades e precisa ser reconhecido mesmo. Então, teve esse processo antes, né, dessas reuniões de alinhamento para definir a metodologia, o que seria feito, né, nos próximos passos e tal. Daí, a gente partiu para a pesquisa de campo mesmo. Assim, o Felipe ficou mais à frente nessa questão, assim, né, da mobilização das pessoas, de fazer mesmo as entrevistas, assim, né, aplicar as entrevistas, aplicar o questionário. Então, o Felipe teve um envolvimento muito grande
diretamente assim com as pessoas e com os artistas, assim. Então foi um processo muito de descobertas para mim também, e acredito que para Felipe também, como ele já tinha dito, né, apesar de ser morador. Então foi muito rico esse processo de estar junto com as pessoas, de estar ali cara a cara, olhando e conversando, sabendo das dificuldades. E para mim também, assim, foi uma descoberta muito grande, e eu acho que é muito bom, assim, trabalhar com cultura justamente por isso, assim, né, por saber da existência de tantas coisas que dá vida mesmo aos lugares, assim. Foi mais ou menos isso, assim, a metodologia partiu primeiro de um processo de alinhamento que seria a pesquisa, e depois esse levantamento de dados em campo, com entrevistas e aplicação de questionários, e depois um processo mais interno de sistematização de todas essas informações, onde foi transcrito todas as entrevistas, selecionadas algumas falas importantes assim para colocar no documento final, né? Algumas falas que representassem o sentimento como um todo, assim, né? Principalmente nessa questão assim, que foi muito levantada, né? Da falta de reconhecimento do poder público. Daí teve esse processo também de sistematização, que foi uma coisa mais interna também, de a gente tá tendo que ligar para as pessoas, buscar algumas informações que não foram coletadas, que estava faltando, né, o endereço, o telefone. Aí isso foi um pouquinho trabalhoso, assim, né, mas deu tudo certo. Felipe, eu imagino que vocês fizeram uma coleta bem rica de informações, e eu fiquei curiosa em saber como essas informações elas vão ser utilizadas futuramente. Então, essas informações, né, a gente vai, a próxima etapa, né, é fazer um lançamento, né, dessa cartografia, e aí alguns exemplares vão ficar à disposição do SESC, né, e aí nesse lançamento, eu acredito, assim, a gente ainda está, na verdade, na construção de como vai ser esse lançamento, né, mas aí eu entendo que a gente vai fazer algumas impressões, né, desse material, e aí nesse lançamento, né, vão ficar alguns exemplares à disposição, que vai ser distribuído de forma ampla, assim, para sociedade em geral, e aí fica uma parte, acredito que no SESC, e outra parte em escolas, instituições culturais, enfim, universidades. Acho que vai ficar, na verdade, à disposição para quem quiser saber e entender um pouco melhor sobre a cultura local em São Lourenço da Mata, né? Esse passo, assim, a gente ainda está, na verdade, discutindo como vai ser esse lançamento, mas vai ser mais ou menos por esse caminho. Bruno, você quer complementar a resposta? Tem mais algo a dizer? Eu acho que seria muito importante ter uma devolutiva, né, principalmente para quem participou desse processo, das entrevistas, dos questionários. Então, esse lançamento do mapeamento, eu acho que tem que contar com a participação dessas pessoas também, assim, para que, a partir de agora, tudo que seja sobre cultura seja feito também por gente que é da cultura e quem faz a cultura, assim, né? Então é importante em todos esses espaços, em todos esses momentos, essas pessoas participarem também, assim. E eu acho que é um material de pesquisa muito rico, assim, vai servir para pesquisa acadêmica, para jornalista, assim, matérias, cobertura, né, sobre a cultura local. E acho que, e principalmente, que eu acho que é o mais importante, vai servir como um registro, né, da cultura local, da tradição, e, enfim, que está ali documentado e guardado e não vai se perder. Ou pelo menos eu espero que não se perca. O que é possível ver, descobrir a partir desses dados coletados? Porque, como vocês ouviram, os grupos fizeram um trabalho de escuta ativa com as entrevistas, fizeram fotografias, vídeos. Então, o que isso possibilitou de entendimento sobre esses grupos? Veja, eu assim, particularmente, né, nessas pesquisas, né, acho que foi possível compreender a riqueza mesmo, assim, cultural, né, de cada segmento, de cada movimento desse, né. O quanto eles movimentam as suas comunidades, né, o quanto eles movimentam a economia da cidade, né, o quanto eles movimentam o turismo na cidade, sabe. Então, assim, eu costumo dizer que uma cidade que ela não investe em cultura, né, ela perde, né? Ela perde em cultura, ela perde economicamente, ela perde socialmente, ela perde turisticamente, né? Porque às vezes a gente acaba enxergando cultura como uma diversão apenas, né? Que é também uma diversão, né? Mas ela é muito além disso, né? Ela movimenta de fato a comunidade, ela transforma a comunidade, ela forma pessoas, né? Ela movimenta economicamente, turisticamente o seu território, né? Ela
traz um outro olhar para aquela comunidade, sabe? Ela traz pessoas de fora para conhecer aquele território, né? Ela dá uma certa importância ao seu entorno, né? Então, assim, o que eu pude perceber também nesses grupos foi essa importância, né? De encontrar o vizinho e dizer, o grupo tal é ali, é de fulano e tal, peraí que eu vou ali chamar fulano, fulano, ciclano tá aqui te chamando. Então, sabe, você vê que essa comunidade, de certa forma, ela também se envolve com aquilo ali, né? Ao mesmo tempo que ela não conhece, ela também gosta daquilo, sabe? Então, eu acho que o que a gente pode realmente entender enquanto ponto positivo desse processo é isso, assim, sabe? De quanto a cultura transforma e movimenta os territórios, né? A cidade de forma geral, né? De como ela como é que eu posso dizer? Meio que ela norteia uma cidade, sabe? Ela dá nome àquela cidade. São Lourenço da Mata é a cidade que tem bastante grupos de urso. Nazaré da Mata é a cidade, por exemplo, do Maracatu de Baque Solto, né? Então, assim, a cultura, ela dá um nome ao território, sabe? Ela consegue trazer essas importâncias. Assim, eu acho que é isso, assim, sabe? Não sei se eu consegui responder, mas eu acho que é mais ou menos isso, assim. Eu vejo essa questão da cultura com muita força nos territórios mesmo, assim, sabe? Olhando a cartilha, eu vi que vocês dividiram os grupos nos segmentos de agremiações tradicionais, grupos, coletivos de cultura, música, artes e quadrilhas. Então, eu queria pedir que vocês falassem um pouquinho sobre essa classificação. Então, a gente selecionou algumas categorias mesmo para ficar fácil a leitura do documento final mesmo, assim, né? Para que não ficasse tudo misturado. E a gente colocou como agremiação cultural justamente essas manifestações de cultura popular tradicional, assim, né? Como os ursos, como os bois, né? As troças e tal. Que isso é uma categoria, essa nomenclatura, assim, é uma coisa vinda do IFAM, então já é uma coisa que já tem um conceito por trás também, né? Então, aí a gente poderia colocar também dentro de agremiações as quadrilhas, mas por entender que tem uma certa força também diferente, assim, né? Não necessariamente no carnaval, porque essas outras agremiações que foram mapeadas e que estão dentro da cartilha em agremiações fazem parte do ciclo de carnaval. Além de estar se apresentando ao longo de todo o ano, assim, né? Mas dentro do imaginário das pessoas também está, principalmente no ciclo de carnaval, né? Então, a gente tentou separar um pouco isso do ciclo carnaval, do ciclo junino, que tem todas essas quadrilhas. E as quadrilhas têm uma coisa muito forte também, né? Porque as quadrilhas de São Lourenço da Mata, todas elas são várias vezes campeãs, assim, de várias competições de quadrilha, tanto da região metropolitana, de Pernambuco e até do Nordeste como um todo, assim. Como a quadrilha Xotiá, a quadrilha Zé Matuto. São quadrilhas muito fortes, assim, dentro desse cenário de competições, né? Falando sobre as outras categorias, tem os artistas independentes, assim, que a gente colocou dentro de músicas e artes, né? De forma separada, assim, porque... Enfim, para facilitar mesmo a leitura mesmo, assim, né? Porque poderia estar todo mundo dentro da mesma categoria de artes, assim, mas para uma facilitação mesmo de leitura, a gente colocou de forma separada os músicos e artistas plásticos e artistas circenses independentes, assim, né, no caso. E além dos lugares, né, tem também os lugares, os centros culturais, como o próprio Quintal Capibaribe, né, que são esses lugares que movimentam mesmo a cultura no dia a dia, assim, né? Que está vivo no dia a dia, que está sempre se fazendo ali oficinas com as crianças, né? Oficinas de capoeira, de quadrilha junina também. Então, são esses lugares de resistência foram eles principalmente que foram mapeados dentro do mapa, onde está a localização com ícone, assim, e são justamente esses lugares que foram mapeados, essas sedes desses grupos, ou então as casas dos artistas, assim, e principalmente esses espaços culturais. Certo. Eu preciso fazer apenas, assim, um comentário. Vocês pensam em colocar esse mapa no digital? Porque, assim, a cartografia tá digital, assim, um arquivo, mas fazer o mapa
mapa como se fosse um mapa que você abre o aplicativo do mapa e tem lá as coisinhas. Seria uma ideia interessante aí. Eu só joguei a ideia pro futuro, vai que... mas eu queria perguntar sobre uma história, um personagem, um grupo que marcaram vocês de algum jeito, que vocês gostaram do que ouviram, que vocês deram risada, ou que, sei lá, ficou guardado na memória. Aí eu peço uma história de Felipe e uma história de Bruno, por favor. Olha, em termos aí dessa questão se vai ficar digital, eu acho também bem interessante, né? Não sei como é que a gente pode fazer esse desdobramento aí depois, conversar com o Rúbia, né? Pra saber se dá pra ficar também disponível online. Bruno também aí pode falar melhor sobre isso. Mas eu acho realmente massa, assim, ficar disponível também de forma online. As pessoas puderem ali pesquisar sobre a agremiação, sobre o grupo. Eu acho legal. Em termos de uma história, rapaz, eu acho que foi lá na companhia de Edna Braga. E Edna Braga, ela tem uma companhia que foi herdada, né? Que foi uma senhora que morava na comunidade e já fazia essas ações por muito tempo, né? Então, que era a Dona Bubu, o nome dela, né? Ficava lá na comunidade de Xandatábua, Capibaribe, era meio que na divisa entre essas duas comunidades, né? Edna Braga herdou, digamos assim, o prédio onde ficava esse grupo, né? Que era um grupo de teatro. E aí lá desenvolviam várias ações, né? De quebra-panela, brincadeiras infantis, o próprio teatro, né? O próprio mamulengo, né? E Edna Braga abraçou essa ideia, assim, conseguiu resgatar esse projeto muito, muito bonito, né? E hoje lá permanece, assim, muito firme e forte, assim, né? Com essas manifestações. E, assim, em termos de histórias, eu vejo mais pela questão da resistência mesmo, assim, cultural, sabe? Que se faz as brincadeiras e os espaços culturais mesmo na cidade. Eu acho que o grande legado, assim, desses grupos são essas resistências mesmo, assim, porque mesmo nas dificuldades que a gente acaba mesmo assim encontrando, né, no nosso dia a dia enquanto fazedor de cultura, mas a gente tá ali, sabe, persistindo, a gente tá ali, não deixando acabar, sabe, o último fio que tiver, a gente vai atrás, a gente vai buscar, a gente vai fazer de tudo para que aquela manifestação permaneça e que outras pessoas possam ter acesso àquilo ali, sabe? Então eu acho que esse movimento de Edna Braga ali naquela comunidade é muito disso, assim, sabe? É um prédio relativamente pequeno, assim, mas muito grande, né, para quem faz cultura, né? Porque uma das grandes dificuldades para quem faz cultura é ter um espaço físico, né? E lá eles têm uma sede, né, que embaixo e em cima, né? Em cima funciona um estúdio que é de um outro artista, que é Mika, que desenvolve um trabalho com uma personagem chamada Bernadette, né? Que desenvolve não sei se é podcast, não lembro o nome, mas desenvolve um trabalho também bem rico, assim, bem importante para a comunidade. E eles estão lá resistindo, né, ao tempo, resistindo à escassez de incentivos, né, à escassez de olhares do poder público, resistindo às vezes as dificuldades de se ter os objetos, equipamentos. Enfim, eu acho que essa resistência, assim, ela é uma das maiores riquezas, assim, desses movimentos culturais, que óbvio que não é para ser nada a gente ficar, assim, glamorizando isso, né, precarizando essas coisas, porque o que a gente realmente precisa é de incentivos, né? A nossa cultura precisa, de fato, de incentivo, a gente precisa de bons equipamentos, a gente precisa de uma boa estrutura, né? A gente precisa ter condições para, de fato, passar à frente o que a gente faz enquanto arte, enquanto cultura, né, enquanto elemento importante para a construção daquela comunidade, daquele território, daquela cidade e do nosso país, né? Eu acho que a cultura, eu tenho certeza, né, que a cultura, ela é peça fundamental para a construção da nossa sociedade, né, para marcar essa nossa identidade afro-brasileira, afro-indígena, né, principalmente. E eu acho que esses espaços, assim, esse de Edna Braga especificamente, mas todos os outros, né, como falei também aqui anteriormente, essa resistência, né, essa vontade de querer fazer, de estar ali pronto para enfrentar qualquer barreira e qualquer dificuldade. Eu acho isso como uma história muito incrível e que não é fácil manter esses espaços, esses equipamentos nessas condições, né? Então a gente faz realmente porque a gente gosta, porque a gente ama daquilo que a gente faz e a gente sabe da importância que tem isso que a gente faz para aquela comunidade, porque a pequena batida de lata, o pequeno tambor batendo ali naquela comunidade, assim, ela às vezes é o que salva, né, aquelas crianças da ociosidade, do mundo do crime, das drogas, enfim, de todos aqueles elementos que envolvem também uma comunidade que já perpassa por outros problemas sociais, né, que a gente convive aí em qualquer cidade periférica, né? Então, assim, eu acho que essa coisa da resistência
E aí, repito, né, da resistência, mas não da resistência glamourizada, né? Porque não é isso que a gente quer, resistir. A gente quer realmente fazer com condições. A gente merece ter condições para poder fazer o que a gente gosta, o que a gente acredita e o que a gente sabe que é importante, que é cultura popular. Acho que é isso. Sobre a questão de ter o mapeamento em formato digital, eu acho que fica aí para provocação para o SESC, né, ter isso como desdobramento, porque eu acho que é importante mesmo, assim, seria uma forma de ter esse documento aberto, porque, né, ter ele impresso meio que delimita a sempre estar mexendo naquele documento para que seja impresso novamente e tal. Então, ele sendo digital, pode ser uma coisa mais colaborativa mesmo, que até pode ter outras informações, né? De repente, tem um mapa que clica lá e sai as informações a partir desse clique, assim. Então, eu acho que isso seria um desdobramento bom, assim, né? Para dar uma continuidade nesse projeto, e acho que fica aí de provocação para o SESC mesmo. Mas sobre o que me marcou, assim, dentro desse processo das entrevistas e de conhecer um pouquinho mais, assim, sobre São Lourenço da Mata e a cultura, várias falas me pegaram bastante, assim, algumas coisas que foi unânime entre todo mundo, assim, é essa questão a importância de ser lembrado, assim, de ter um calendário de atividades e de apresentações mesmo, assim, né, que seja oficial também, mas que seja apropriado pelas pessoas, que as pessoas consigam visualizar aquilo num tempo e saber, essas manifestações vão acontecer tal dia ou em tal data. E uma fala que me marcou bastante foi a de Sofio, que é um arte-educador, né, de cultura de rua, de cultura do hip-hop, que ele falou justamente sobre isso, assim, da importância de ser lembrado, né, de estar marcado na memória das pessoas essas manifestações, porque a memória, ela é uma coisa coletiva, assim, né, e ela, imagina, assim, comigo, quantas vezes vocês tentaram se imaginar o que vestiu no dia anterior, por exemplo, assim, e não conseguiu lembrar? Muitas vezes acho que todo mundo vai lembrar, né? Mas por vezes acho que pode ser que tenha esquecido, assim. Mas se você estava nesse dia anterior com outras pessoas, ou se compartilhou essa informação com outra pessoa, eu estava vestindo essa tal roupa, essas pessoas vão poder lhe ajudar a lembrar, né? Então, a memória, quando ela é individualizada, quando ela é internalizada dentro de um indivíduo só, ela vira uma lembrança e é fácil de ser esquecida, mas quando ela é compartilhada, vivenciada com outras pessoas, ela se torna uma coisa mais forte, assim, né? E quando essa memória é revisitada o tempo todo, por um grupo, principalmente um grupo social, um grupo de pessoas, essa memória vai se ganhando força, podendo marcar uma identidade, podendo se tornar uma cultura mesmo. Então, essas manifestações, ela tem que estar presente na memória das pessoas no cotidiano, no dia a dia, né? Para que ela se torne uma coisa constante para as próximas gerações e para que se torne cultura mesmo, assim, né? Que fique marcado no imaginário da cidade, das pessoas, do território. Que feliz ouvir isso, ouvir duas pessoas que são apaixonadas por cultura e que fizeram um trabalho tão bacana para preservar a cultura de São Lourenço da Mata. Queria agradecer a participação de vocês e deixar aberto aqui as salas finais e como as pessoas podem encontrar vocês. Então, diz aí o @ da rede, o e-mail, o que for. Assim, né, eu queria agradecer, né, a oportunidade aqui, o espaço para falar um pouco sobre esse trabalho, né? Agradecer ao SESC, né, em ter dado essa oportunidade de me fazer, inclusive, conhecer um pouco mais da minha cidade, né, a cultura da minha cidade. Eu sou turismólogo de formação e já tinha essa vontade, inclusive, de fazer um trabalho como esse há muito tempo, né? Só que não sabia meio os caminhos, não tinha muito recurso para isso. E aí o SESC veio com essa proposta, assim, eu fiquei bastante feliz, né, em poder executar esse trabalho assim mesmo. E dizer que, assim, eu desenvolvo aqui o trabalho no Quintal Capibaribe, né, que é um espaço cultural e de economia criativa, e fica aqui na comunidade do Parque Capibaribe, onde a gente desenvolve práticas de turismo criativo, capoeira angola, gastronomia popular. A gente também tem um trabalho de bebidas artesanais, né, que é a Licoteria Capibaribe. Então, para saber um pouco mais sobre os nossos trabalhos, né, é só seguir aí o nosso @, que é @Quintal Capibaribe e @Licoteria Capibaribe. Massa, é isso, galera. Muito grato mais uma vez por tudo e espero que esse trabalho aí ele possa ter outros desdobramentos mesmo, né, que a gente possa
contemplar ainda mais outros grupos, artistas, mestres, espaços culturais, e que também esse trabalho sirva também de incentivo, né, para criações de outros novos movimentos, outros novos espaços de cultura na cidade, e que também faça, né, com que os governantes e as pessoas que estão ali no poder entendam a importância e a força da cultura na comunidade, e que não apenas a usem como elemento oportuno, né, de festa, de quando quiser mostrar alguma coisa, mas de entender que é um movimento contínuo, né, um movimento que acontece o ano todo, né? A gente não só está no Carnaval, a gente não só está no São João, não só está no Natal, a gente está fazendo esse movimento o ano inteiro e movimentando economicamente a cidade. Então é isso, agradeço mais uma vez e vamos para as próximas. Bom, gente, eu queria também agradecer toda essa oportunidade mesmo, assim, de estar podendo conhecer um pouquinho mais sobre a cultura de São Lourenço, estar podendo se aproximar mesmo dessa cultura que está sendo produzida, e dizer que estou muito feliz com esse processo do SESC, né, de aproximação, de se apresentar como esse lugar que pode ser um apoio para essas manifestações, para esse povo que está fazendo a cultura no dia a dia, né? Então, queria agradecer, assim, toda a oportunidade de poder estar trabalhando com isso, porque é uma coisa que me move mesmo, assim, né? Eu faço parte de uma ONG, eu acho que eu tinha comentado no começo da conversa, chamada Massapê, né? Então, se quiserem dar uma olhadinha mais sobre os outros trabalhos que a gente realiza, tem o Instagram que é @coletivomassapê, Massapê Coletivo, e lá a gente tem um pouco mais sobre o que a gente trabalha, assim, né, que falando de forma geral, assim, a gente trabalha com diagnósticos urbanos, que é pesquisa sobre territórios, né, que vai desde avaliação de políticas públicas até também mapeamento de bens culturais, né, levantamento e mapeamento de bens culturais. E também intervenções em espaços públicos, assim, né? O território, o lugar é justamente esse espaço onde a gente tenta desenvolver, né, esse processo mais de apropriação das pessoas sobre o território mesmo, e uma relação mais forte, assim, tanto de memória, de identidade, do imaginário, quanto de apropriação física mesmo. Então, queria novamente aqui agradecer e falar da importância desse trabalho, assim, né, que tem que ser encarado também como um processo de aproximação e um primeiro passo para que seja fortalecido e desenvolvido outras atividades mesmo de fortalecimento e de valorização das pessoas e dos grupos culturais que vivem em São Lourenço. É isso, Bruno e Felipe. Gente, foi um prazer participar desse podcast da Rede SESC de Arte e Educação e poder, junto com vocês, conhecer mais sobre o projeto e sobre mapeamento cultural. O projeto Mediação da Rede SESC de Arte e Educação é uma realização do Departamento Nacional do SESC.